A dica de hoje é: como funciona uma startup e quais são os tipos que existem? Uma startup, diferente de outros modelos de negócio, ela assume grandes riscos, ela lida com grandes incertezas, ela lida diretamente com inovação disruptiva, incremental, e ela tem uma grande possibilidade de sucesso no sentido de escalabilidade e trazer grande retorno para os seus fundadores e aqueles investidores que acreditarem na ideia. Mas o que diverge exatamente, o que diferencia uma startup de uma atividade empresária normal? O primeiro elemento que a gente pode destacar é: elas assumem grandes riscos e lidam com grandes incertezas. De que forma? As startups, elas se propõem a atuar dentro de um cenário em que há uma grande confusão regulatória e que há, contudo, uma grande demanda, uma necessidade do mercado para aquele serviço. A gente pode aqui mencionar como surgiram, por exemplo, a Apple, como surgiu a HP, aquela sociedade empresária de impressora. A gente pode mencionar exemplos mais recentes do nosso cotidiano, como a Uber, como a Airbnb, dentre outros. O que essas sociedades que começaram como startups, elas fizeram? Elas analisaram uma potencial brecha, uma potencial abertura de mercado. Elas viram um problema naquela prestação de serviço e elas propuseram uma solução, uma resposta. E geralmente essa resposta trazida pelas startups é diretamente engajada com inovação e tecnologia. Claro que nem tudo são só flores. Elas têm essa possibilidade, elas trazem esse viés tecnológico, elas têm essa premissa de solucionar esse problema, mas elas lidam com grandes riscos. O primeiro risco é a testagem da tecnologia propriamente dita, é validar aquela tecnologia, é o que a gente chama de atingir o MVP, que é o produto mínimo viável. É aquela ideia ser projetada, materializada em uma tecnologia que vai funcionar a ponto de ser comercializada na sociedade civil. E aí reside o problema, porque quando esse produto ou esse serviço ele é disponibilizado na sociedade, aí a gente lida com vários problemas. Temos os problemas regulatórios, que é a questão do Estado vir e querer regular a atividade, seja de forma tributária, dizendo como que aquela atividade vai ter que pagar impostos para continuar sendo exercida, ou em questões regulatórias, como, por exemplo, a exemplo do Uber. O Uber, ele concorreu diretamente com a atividade dos motoristas de táxi, que existe uma regulamentação específica, e que o Uber, a princípio, no seu lançamento, ele não tinha esse tipo de regulamentação. Os motoristas de Uber, por exemplo, eles não tinham um vínculo empregatício. Então, as startups, elas lidam, toda vez que elas se engajam em exercer essa atividade, em desenvolver esse produto com caráter totalmente tecnológico e disruptivo, diga-se de passagem, quebra com esses paradigmas usuais de serviço que a gente já conhece, ela vai ter que lidar com os riscos de um Estado que vai querer dizer quais regulamentos, quais vão recair sobre aquela atividade. E muitas das vezes, essa imposição de lei pode acabar minando e fazendo com que a atividade da startup chegue ao fim e a startup, infelizmente, caia no que a gente chama de vale da morte, né? A gente pode citar o caso das startups de patinete, que sofreram grande represália, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, a ponto de não conseguirem mais manter a sua atividade em território nacional. E aí a gente já começa a distinguir a diferença das startups para as sociedades empresárias usuárias. Uma sociedade empresária, uma padaria, quando ela vai produzir, fabricar um pão e botar à disposição dos consumidores, ela já sabe onde comprar farinha, já sabe onde comprar açúcar, já sabe quem vai comprar, já sabe que tem que atender a questões de vigilância sanitária, já sabe qual regulamentação específica vai recair sobre a atividade que ela exerce. E ela sabe, por exemplo, momentos em que o trigo vai estar mais caro ou que o trigo vai estar mais barato, momentos que os consumidores eles vão consumir mais pão e momentos que não vão consumir mais pão, ao passo que
todo modelo de negócio que uma startup está se propondo, nada daquilo foi testado, não só o produto. A startup não sabe o risco do desenvolvimento do produto, dos seus fornecedores, e como aquele produto vai ser recepcionado no mercado. Pode ser que aquela ideia que demorou anos para ser desenvolvida e que teve gasto, e que teve um deslocamento de trabalhadores, deslocamento de fundadores e até de investidores, pode ser que ela naufrague e caia no Vale da Morte. Infelizmente, isso é uma realidade e isso é um risco. E, em contrapartida, quando uma startup consegue se manter no mercado e todas essas etapas, quais são as etapas? De testar a sua ideia, a sua hipótese virar um produto viável mínimo, que é um produto que pode ser disponibilizado para o consumidor, e o consumidor é receptivo, e as questões regulatórias do Estado não fazem com que essa atividade seja aniquilada, e aí esses fundadores das startups, eles vão ter um escalonamento, ou seja, naquele momento eles vão ter uma receita, um retorno de todo aquele investimento, de todo aquele tempo dependido, enorme. E, assim, basicamente é dessa forma que funciona uma startup e o que distingue ela de um modelo de negócios ou de uma sociedade empresária ou qualquer atividade econômica usual na sociedade. A outra questão, quando a gente fala sobre tipos de startup, as startups, como eu falei, elas atuam em diversos setores e algumas delas precisaram se especializar e acabam nascendo dessa especialização tipos específicos de startup. A gente pode falar aqui das legal techs, que são as startups que prestam serviços de assessoria, de auxílio, de alguma forma de suporte à atividade jurídica dos advogados ou até mesmo dos juízes, do Ministério Público, em algum âmbito assim do maquinário do judiciário, uma legal tech vai prestar um tipo de suporte. A gente tem também as agritechs, que são startups que atuam no setor agrícola, agrário, como o próprio nome pode sugerir, pode ser mediante a pesquisa de genomas de semente ou trazendo automatização de algum processo do setor de campo. A gente tem as fintechs, que eu acho que são grandes conhecidas de todo mundo, né? E a gente pode mencionar aqui o Nubank, a gente pode mencionar aqui a Neon, que são startups que começaram a prestar serviços essencialmente de instituições financeiras, mas, contudo, sem ser instituições financeiras. E aí gera esse embate, né? Porque ela está se inserindo num mercado que já existem players, que já existem agentes, como, por exemplo, no caso das fintechs, a gente pode mencionar as instituições financeiras, tanto públicas quanto privadas, que já se inserem no mercado e que estão arraigadas ali prestando um determinado serviço de determinada forma. E aí vem agentes disruptivos e bagunçam todo aquele cenário e começam a prestar o serviço de uma forma mais célere, mais odierna, né, mais atual, de uma forma mais barata, porque ela se propõe a acabar com burocracia e com excesso de encargos e cobranças, e isso gera uma questão concorrencial, né, isso gera um tumulto com aquela sociedade, com aquelas instituições que já estão mantidas no mercado, muito grande. O caso das fintechs é um caso assim, emblemático a respeito da regulamentação, né, e dessa questão de forçar, regulamentar esses novos agentes que estão surgindo no mercado. E trouxe uma grande insatisfação às instituições financeiras, a ponto do Banco Central, de fato, ter que pedir resoluções para regular a atividade das fintechs, né? E essa regulamentação, ela faz com que as fintechs elas se enquadrem em algumas questões de atender pressupostos legais, igual as instituições têm que atender, mas de uma forma mais simples, mais enxuta. A gente tem também startups que lidam em diversos setores, a gente tem as startups que lidam no setor de saúde, temos startups que elas se insurgem em diversos setores. É só você ter um mercado que gere um monopólio, que gere um sistema arcaico, burocrático, que uma startup vai estar ali gerando um fogo ali atrás da orelha para querer causar uma revolução naquele mercado. A dica de hoje é: qual o limite máximo de faturamento para uma sociedade ser considerada uma startup e o que acontece se esse limite é ultrapassado?
Bom, é, antes do marco legal das startups, era considerado startup apenas as sociedades empresárias que eram enquadradas no Simples Nacional, como micro e pequenas empresas. Ou seja, para ser uma startup, você não poderia ultrapassar o valor máximo de 4 bilhões e 800 milhões de receita bruta anual. Esse era o piso máximo. Só que compreende-se que uma startup ela vai muito além da simples micro e pequena empresa, dessa fase em estágio inicial. Existem vários outros estágios de maior maturação e que aí o sistema de facilitação e simplificação, que seria uma startup, excluiria grande parte da vida de uma startup, deixando ela um pouco mais suscetível e exposta. Então, o marco legal, ele reconhece de forma objetiva, no seu artigo 4º, que uma startup é qualquer sociedade que seja enquadrada no regime que, dentre outros elementos, tem uma receita não superior a 16 milhões anuais. Ou seja, pode ser uma sociedade anônima, pode ser uma sociedade simples, pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma cooperativa, pode ser um empresário individual se enquadrando como startup, não importa qual tipo de constituição. O importante é que, dentre outros requisitos, que não tenha mais de 10 anos de registro do CNPJ, ou seja, o seu CNPJ não pode estar registrado junto à Receita Federal por mais de 10 anos e sua receita anual bruta não pode ser superior a 16 milhões de reais. Isso é para garantir que essas startups, elas literalmente sejam startups e não aquelas sociedades de tecnologia, aquelas empresas de tecnologia que eu já tinha mencionado anteriormente, e que se confira esse tratamento simplificado e diferenciado somente para as startups. Como a premissa de uma startup é que ela escale e que ela ganhe receita e patrimônio de forma exponencial, a premissa é que realmente por favor, ultrapassem esse piso de 16 milhões anuais. Mas aí ocorre o desenquadramento, e essa startup ela não é mais considerada uma startup. Ela vai ser considerada uma sociedade de tecnologia, uma empresa de tecnologia, uma sociedade de TI, qualquer outra classificação, mas não é mais uma startup. E o que significa isso? Ela não vai ter mais um regime de simplificação de abertura, encerramento de atividades simplificado e fácil, não vai ter uma comunicação facilitada junto ao INPI, não vai ter a possibilidade de aportar investimento sem que aquele investimento que entrar contabilize aumento de capital ou ganho daquela sociedade, porque isso é um dos benefícios que as startups gozam por conta do marco legal das startups, e elas vão atuar como uma sociedade empresária normalmente. A dica de hoje é: quais são as fases de uma startup e como escolher o investimento ideal para a sua startup na fase que ela se encontra? Bom, quais são as fases de uma startup? Essas fases elas foram construídas ao longo tanto da literatura dos estudiosos como na prática e na vivência corriqueira. A gente tem o Eric Ries, que é basicamente o pai, assim, em termos de literatura, em termos de construção e experiência de startup, e ele influenciou muito nacionalmente, tanto refletiu no marco legal das startups, na Lei Complementar 182, como em toda a literatura. Inclusive, como foi falado, o marco legal das startups ele só começou a ter sua vigência em 2022, ou seja, até 2022 as startups atuavam baseadas e pautadas na literatura e na vivência de outros países mesmo. Então, assim, o Eric Ries, ele traz, em linhas gerais, 4 fases das startups, e essas fases, elas se reverberam de tal forma na literatura e na produção das startups no Brasil, que até o Código de Governança
de governança corporativa das startups, produzido pelo IBGC, que é um instituto muito importante que estuda governança corporativa em âmbito nacional, ele importou esses modelos do Eric Ries para poder estruturar todo o seu código de governança das startups. Basicamente, as startups elas se dividem, a sua fase, né, vamos dizer assim, a sua fase de evolução, a sua fase orgânica se divide em 4 momentos. E aí, quem estiver nos ouvindo, quem estiver acompanhando essa entrevista, pode ter ouvido outros nomes similares, sinônimos, e não tem problema. Não existe uma resposta correta para essa situação. Mas o que importa é entender, essencialmente, o que cada um desses momentos significa. E como isso reflete tanto na gestão da startup, na governança dessa startup e na escolha de melhor investimento para esse momento. As startups, a sua fase orgânica se divide em 4 momentos. Momentos de ideação, momentos de validação, momento de tração e momento de escala. A gente já falou em alguns pontos sobre alguma dessas fases, mas agora a gente vai falar de forma mais direta e explícita. Na fase de ideação, é aquele momento em que os seus fundadores se encontram entre si e têm uma grande ideia, têm uma brilhante ideia, querem mudar o mundo, acham que aquela ideia ela vai ser o grande divisor de águas da sociedade, e algumas das vezes realmente o é, mas algumas das vezes essas ideias não conseguem sair do papel. Ideação é justamente o que esse nome sugere. Significa que a startup está começando a ser esboçada no papel e, nesse momento, os seus fundadores vão começar a entender quais são as ideias, qual o mercado que pretende atingir, quais seriam os investidores-alvo, quais seriam o passo a passo de evolução dessa startup, se futuramente eles pretenderiam transformar essa startup em uma grande companhia de capital aberto e realizar seu IPO e vender suas ações de mercado, ou se depois, quando essa startup ficar lá, se eles gostariam de vender essa startup para outros investidores, enfim, os rumos e quais seriam os direcionamentos ideológicos. Nesse momento, a startup está numa fase muito embrionária, incipiente. Ela não tem um produto, ela não costuma ter uma sociedade constituída, ou seja, ela está atuando de forma irregular, ou que a gente chama, ele tem uma sociedade de fato que existe, mas ela não está dentro da regulação legal, ou seja, não tem contrato social, não tem um estatuto social, não foi levado a arquivamento no órgão competente para constituir uma personalidade jurídica. Essa sociedade ela não tem uma gestão profissional, não tem um capital social. O que significa isso? Ela não tem um patrimônio próprio para gerar garantia e confiança em relação a terceiros, em relação a credores. Por não ter um patrimônio próprio, é muito difícil ela conseguir contratar com terceiros, especialmente para conseguir captar aporte e investimento, que grande parte dos investidores do ecossistema, para efetivamente aceitarem, aportar, injetar capital numa startup, eles querem ver uma ideia mais materializada, etc. Então, por isso, essa é uma fase muito incipiente e muito difícil de desenvolvimento. Também, se a startup, na fase de ideação, procurar uma instituição financeira, uma abertura de uma linha de crédito numa instituição financeira vai ser muito onerosa para a startup, porque ela não vai ter bem para dar em garantia. As garantias que são pedidas em um contrato de abertura de linha de crédito são muito onerosas ou são impossíveis de serem cumpridas pela startup nessa fase. Então, muitas das vezes, o que esses fundadores fazem? Eles acabam recorrendo ao que a gente chama de Friends, Families e Food, que é o chamado 3F, que uma tradução direta e literal é amigos, familiares e tolos. Significa que esses fundadores, eles se socorrem às pessoas do seu círculo íntimo, né, do seu foro íntimo. Socorre ao dinheiro dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos, ou talvez do que a gente chama de food, que seriam tolos, mas talvez seriam pessoas que têm algum capital para investir, mas que não entendem do ecossistema de startup, não entendem dessa evolução orgânica das startups, não entendem do risco que assume. E essa situação gera um grande problema de gestão e de governança para a startup. Porque esses amigos familiares e tolos que
aportam capital nessa fase, eles muitas das vezes querem fazer o que a gente chama na linguagem assim, bem corriqueira, dar pitaco, né? Eles querem ingerir na tomada de decisão, eles querem poder participar da gestão das startups, isso gera uma grande confusão e isso atrapalha bastante. Uma das maiores causas de mortalidade das startups é uma má gestão e uma dificuldade de administração. E esse ruído ocasionado por esse aporte de capital não profissionalizante, ele acaba gerando isso. E aí, a gente vai para a nossa segunda fase. A segunda fase, que é a fase de validação, os fundadores conseguiram estruturar de forma minimamente profissionalizante essa startup, conseguiram constituir um contrato social, deram a personalidade jurídica, conseguiram gerar maturidade para aquela ideia, conseguiram gerar um pouco mais de materialidade ao que eles queriam, começaram a fazer um modelo de negócio que a gente chama de Canva, né, que é a tela de negócio, conseguiram projetar, começaram a ter algumas ideias, conseguiram trocar algumas figurinhas com pessoas do ecossistema e aí conseguiram passar da ideação e estão indo para a validação. E o que seria a validação? Seria o momento de tirar todas essas ideias do papel e conseguir consubstancial, que a gente chama do MVP, né? O produto viável mínimo. É basicamente fazer com que aquela startup saia do papel e tenha alguma coisa a ser vendida, a ser oferecida no mercado. Dessa forma, na fase de validação, consegue desenvolver o produto ou serviço e mostrar para o investidor, olha aqui, investidor, isso daqui que a gente de fato quer vender, isso daqui que a gente quer produzir em escala e a gente precisa do seu aporte, a gente precisa ter condições para se manter e para desenvolver, porque muitas das vezes essa ideia consegue sair do papel para se desenvolver esse protótipo, mas não tem capital para, por exemplo, produzir em escala aquele produto e vender no mercado. E aí, ele precisa mostrar isso para o investidor. E, nesse momento, outras questões de governança já precisam estar solidificadas, como, por exemplo, a administração da sociedade precisa estar muito certa, a sociedade já precisa, nesse momento, ter uma personalidade jurídica através de um contrato social ou de um estatuto social, a depender do tipo de pessoa jurídica a ser constituída. Já precisa começar a pensar, nesse momento, questões sobre registro de marca, sobre patente de invenção de ideias, proteger aquela ideia, porque aquela ideia, quando sai do papel e a gente começa a querer captar investidor, a gente precisa expor ela à luz do dia, ao público. E da forma que a gente começa a expor ao público, se não tiver uma proteção daquela ideia, daquela invenção, pode ser facilmente replicada, pode ser facilmente copiada por um concorrente ou por qualquer outro player potencial e aqueles fundadores vão estar descobertos. Passando dessa fase, dando tudo certo, a startup consegue desenvolver seu MVP de forma a disponibilizá-lo no mercado, a gente passa para a fase de tração. Nesse momento, a startup ela já tem uma maturidade, ela já negocia e mercantiliza o seu MVP, seu produto viável mínimo, que já não é mais um protótipo, já não é mais um produto viável mínimo, mas é um produto em si, ele já é negociado. A startup já começa nesse momento a pensar em questões que ela estava idealizando lá na fase de ideação. Quais são esses elementos? Será que a gente vai converter essa sociedade limitada numa sociedade anônima e abrir o capital na Bolsa de Valores? Será que a gente vai vender para o investidor? Será que a gente vai abrir mais filiais ao redor do país? Será que a gente vai atingir outras fatias de mercado? Será que a gente vai começar a desenvolver subprodutos do produto principal? De que forma? Já é um produto, já é uma startup, já está no mercado pensando em questões mercadológicas, já pensando em questões estratégicas de forma madura. Totalmente diferente daquela startup embrionária que estava na fase de ideação, pensando como ia sair do papel e quem iria ajudá-la. E aí, na fase de escala, é o que o nome já diz, é aquele momento em que a startup ela já cumpriu com todas as suas fases orgânicas e, nesse momento, ela está só atingindo o que ela se propõe, que é conseguir aquele monopólio provisório daquele mercado, baseado nessa tecnologia disruptiva que ela desenvolveu, e ela está ali recolhendo o sucesso, a riqueza, e aí naquele momento ela toma a decisão, vamos abrir capital, vamos pro âmbito internacional, vamos alienar o controle dessa startup, vamos vender a startup,
qual vai ser o nosso papel. E aí, muitas das vezes, esse momento é quando a startup ela deixa de ser uma startup para virar uma sociedade de tecnologia. E aí a gente está pensando nos parâmetros de enquadramento do marco legal das startups no seu artigo 4º. Agora, falando sobre investimento, na fase de ideação, é muito importante que a startup ela tenha, além de capital dinheiro, um capital intelectual. Então, muitas das vezes, ela acaba sendo auxiliada em muito por uma incubadora. E essas incubadoras, e muitas das vezes, elas estão dentro das universidades, elas estão dentro de instituições públicas e fazem o que a gente chama de parceria público-privado. Auxiliam aquela startup e muitas das vezes o capital que aporta nesse momento não é capital financeiro, mas intelectual, capital de fazer conexão, reputacional, etc., para ela poder se desenvolver. Na fase de validação, muitas das vezes a gente pode conseguir um aporte de uma rodada de investimento, de um fundo de investimento, um FIP, que a gente chama de Fundo de Investimento e Participação. Aí a gente pode, nesse momento, substituir uma incubadora por uma aceleradora, que aí uma aceleradora ela já não é uma instituição pública, mas é uma instituição privada. E a aceleradora, ela aporta capital de fato, além de continuar dando essa mentoria, esse capital intelectual também, mas ela também pede uma participação societária, talvez nessa startup, ou então um fundo de investimento e participações que faz uma rodada de investimento e também pode adquirir participação nessa sociedade, passando para a fase de tração. Aí a gente já pode estar falando em players maiores, a gente pode estar falando talvez numa situação de talvez a gente... é importante ressaltar a figura do investidor anjo, que é muito importante também na fase de ideação. Ele é muito presente na fase de ideação, que é uma pessoa que pode ser física ou jurídica e que aporta um capital naquela startup e após 2 a 3 anos ele tem um retorno naquele capital. E é importante entender que esse investidor anjo ele não pode ser administrador nem pode ser sócio daquela sociedade. Na fase de tração e na fase de escala, que eu vou botar essas duas juntas, a gente já está falando numa fase de maior maturidade, né? Então a gente pode estar falando em rodadas de investimento maior, a gente ainda pode estar falando de fundos de investimento, mas aí a gente pode estar falando também de abertura à bolsa de valores, ao mercado de capitais. Então ela vai oferecer valores imobiliários para o público, né? Ela pode emitir uma ação e ela vai virar uma sociedade anônima, vai emitir ações para o público para que eles possam adquirir aquelas ações e aquele valor vai ser convertido para poder desenvolver a atividade da startup, pode emitir outros valores imobiliários. E assim, você vai vendo como vai mudando a maturidade e como é necessário entender cada fase de uma startup para não trocar os pés pelas mãos.